Olá! Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num conceito assim fundamental para entender a comunicação e educação atuais, os multiletramentos. Temos aqui um material bem interessante que discute como aquela ideia mais antiga de letramento, sabe, focada só no texto impresso, bom, ela ficou pequena para a nossa realidade. Exatamente. O ponto de partida é esse, né? Ler e escrever o texto no papel, o texto tradicional, já não dá conta de tudo. As mudanças sociais, as tecnologias, tudo isso pediu um conceito mais amplo. E é aí que entra, então, o grupo de Nova Londres, o GNL, lá em 1996 já. E também a adaptação que a Rojo fez em 2012, pensando no contexto brasileiro. Então, nossa missão aqui é desempacotar um pouco o que são esses multiletramentos, focando naqueles dois pilares que o material traz, a multiculturalidade e a multimodalidade. Vamos lá? Vamos! E o mais fascinante, eu acho, é justamente a combinação dessas duas coisas. Multiculturalidade, bom, é reconhecer que a gente vive em sociedades com uma diversidade cultural enorme. Identidades, visões de mundo, tudo coexistindo, né? Especialmente agora, com tudo conectado globalmente. Não tem mais aquela cultura única, dominante, que explica tudo. Certo. E a multimodalidade, como ela entra nessa história? Isso tem a ver com os diferentes meios que a gente usa para se comunicar, é isso? Isso, perfeito. Multimodalidade fala dessa multiplicidade de linguagens, ou, como o pessoal da área chama, de modos semióticos. Modos semióticos. São as diferentes formas de construir sentido, né? O texto escrito é um modo, mas tem a imagem parada, a imagem em movimento, os sons, a fala, os gestos, até o design de um espaço ou de uma interface digital. Hoje é muito raro a comunicação usar um modo só. Pensa num portal de notícias, num clipe, até numa conversa de WhatsApp. Ah, verdade. É tudo misturado. Tudo junto e misturado, exato. Então, o pulo do gato, digamos assim, é entender essa mistura. Porque, olha, muita gente ouve multiletramentos e já pensa direto em tecnologia, né? Ah, tem que saber usar o computador, as redes sociais. Esse é um equívoco bem comum. É quase um pega-ratão, como o material até aponta. A tecnologia digital, claro, ela é um componente importantíssimo desse cenário todo multimodal. Mas os multiletramentos vão além disso. É mais profundo. Não é só ter a habilidade técnica com a ferramenta, entende? Entendi. Então, qual que é o foco de verdade? Olha, o foco é desenvolver a capacidade crítica. A capacidade de ler, interpretar, analisar e também de produzir significado usando essas várias linguagens. Tá? E sempre levando em conta os diferentes contextos culturais. Ah, então não é só receber a informação. Não. É entender como que uma combinação específica de imagem, som e texto num vídeo, por exemplo, constrói um argumento ou desperta uma emoção. Quem está produzindo aquilo? Para quê? E como que grupos diferentes podem interpretar a mesma coisa de jeitos diferentes. Faz sentido. Isso é bem diferente daqueles letramentos mais específicos que a gente ouve falar, tipo letramento científico, matemático, ou só aprender outras línguas. Sim, dialoga com tudo isso, mas é diferente. O cerne mesmo é essa junção da diversidade cultural com a variedade dos modos de criar sentido. Legal. O material até dá uns exemplos práticos, né? Tipo, analisar memes, videoclipes ou aquelas reportagens multimídia, junto com textos literários mais clássicos. Como que isso funciona na prática? Então, a ideia é justamente tratar todas essas formas de texto, vamos chamar assim, com a mesma seriedade analítica. Um meme, por exemplo, pode parecer uma coisa boba, simples, né? Mas para você decifrar ele, você precisa entender a relação da imagem com o texto, o repertório cultural que ele está acessando ali, talvez uma ironia, para quem ele foi feito. É um exercício de leitura crítica assim tão complexo quanto analisar um poema, só que usando outras linguagens, outros modos. É como aplicar aquela ideia do Paulo Freire da leitura do mundo, só que para as linguagens de hoje. Exatamente. É conectar a leitura do mundo com a leitura da palavra, mas pensando nessas palavras e linguagens contemporâneas. E entendi. Então, pensando no quadro geral, qual a implicação maior de adotar essa perspectiva dos multiletramentos? A implicação maior é repensar o papel da educação linguística,
sabe? A gente precisa ir além daquela alfabetização tradicional de só codificar e decodificar a escrita. O objetivo vira formar cidadãos que consigam navegar, compreender e participar ativamente desse ambiente de comunicação que é super complexo e diverso. E participar de forma crítica, né? Consciente. De forma crítica, ética, consciente. Supera aquela visão mais antiga, né, de comunicação como uma via de mão única, um emissor mandando para um receptor passivo. Hoje não é mais assim. Certo. Então, para a gente amarrar a ideia central, multiletramentos é essa conexão forte entre a multiculturalidade, ou seja, a diversidade de culturas, e a multimodalidade, a variedade de linguagens e jeitos de significar. Uma abordagem que veio lá do Grupo de Nova Londres, foi trabalhada aqui no Brasil pela Rojo e que, bom, vai muito além de só saber usar tecnologia. O foco é na capacidade crítica de entender e produzir sentidos nesse mundo plural, multimediático que a gente vive. Perfeito. É isso. É capacitar para uma cidadania assim mais plena, mais atuante na complexidade que é o século XXI. E fica aqui, então, uma provocação final para nossa audiência refletir. Se a nossa comunicação de todo dia é tão rica assim, tão multimodal, misturando imagem, som, texto, gesto, será que as formas tradicionais de avaliação na escola, que muitas vezes focam quase só na produção de texto escrito, conseguem mesmo dar conta de avaliar essa competência multiletrada que parece ser tão importante hoje? Fica a reflexão.